Previsão da semana. Vamos ver agora quais são os aconselhamentos, os direcionamentos da espiritualidade, dos oráculos para os seus próximos 7 dias. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lua, taróloga e oraculista aqui do Tarô Evolua, e é sempre um prazer trazer para vocês as nossas leituras coletivas. Hoje nós vamos saber os aconselhamentos para os seus próximos 7 dias. Então, para isso, eu separei duas opções aqui para vocês. A primeira é o montinho dourado e o cristal de citrino, tá? Aqui o cristal de citrino. Opa, vamos ver se foca. Cristal de citrino. Não focou muito bem, mas é o citrino. E o montinho vermelho com a jaspe vermelha. Ok. Aqui eu tenho o tarô egípcio e eu tenho o Lenormand do Telemann, tá? E no montinho vermelho eu tenho o Tarô del Fuego, e esse Lenormand Marquette. Aí, ótimo. Então, façam aí as suas escolhas, se conecte pelos decks, se conecte pelos cristais. Vamos começar, lembrando que é uma leitura coletiva, pode ser que ela ressoe 100% com você, pode ser que parcialmente faça sentido essa leitura. De qualquer forma, aquilo que ressoar, pegue, tome as melhores decisões aí para os seus próximos 7 dias. É uma leitura que não tem data de validade, o momento que você chegar, ela vale para os próximos 7 dias. E se você quiser fazer essa ou outras leituras somente na sua energia, os meus contatos estão na descrição e aqui em todas as redes sociais eu estou como @tarô com T no final, Evolua, tá bom? Vamos começar? Eu vou afastar aqui o montinho de número 1 ou 2 e vamos começar com o montinho de número 1. Quero falar para vocês que hoje a gente está fazendo esse teste de eu estar mais pertinho de vocês aqui na câmera. A mesa não está toda, né, a mostra, mas eu vou montar as cartas aqui, vou subindo para vocês para a gente fazer esse teste. Me fala aí nos comentários se você gostou desse formato, porque de qualquer forma, quando a mesa está toda aparecendo, vocês não conseguem ver tudo. Então eu vou levantando, vou explicando e a gente fica assim mais pertinho. Me conta se você gostou nos comentários, tá bom? Vamos lá, pessoal da Citrino. Vamos ver aqui quais são os direcionamentos. Eita, tá difícil focar essa hoje, hein? Os direcionamentos para você que se conectou com a energia da Citrino, tá bom? Vamos lá, vou colocar aqui que dá para pôr. Vamos começar com os arcanos maiores, que eu vou montar aqui os direcionamentos. E para cada uma dessas cartas, a gente vai trazer um arcano menor que vai desdobrar a energia, tá bom? Os nossos consulentes que se conectaram com o montinho dourado da Citrino, quais são os direcionamentos para os próximos 7 dias? Quais são os direcionamentos para os próximos 7 dias? A primeira carta é onde você deve focar as suas energias nos próximos 7 dias. A carta do carro. Carta do carro. Deixa eu ver se eu pôr assim. Aí, aqui, ó. Carta do carro. Onde você deve focar, tá? Qual vai ser a energia que vai te dar suporte para os desafios que traz a carta do carro? O enforcado. E o que pode ser um obstáculo? O mundo. Energia para a vida pessoal. A carta do juízo, que é do julgamento. Financeiro, a sacerdotisa.
amor, os enamorados. Os enamorados. O conselho eu vou tirar no final com o baralho cigano e vocês também vão poder elaborar 3 perguntas diretas para serem respondidas também no final com um sim ou não. Eu também vou usar o baralho cigano, tá bom? Vamos ver aqui qual é o desdobramento para cada uma dessas energias, tá? Com os arcanos menores. Então, a primeira é onde você deve focar, que nós temos aqui a carta do carro, ok? Então, qual é o desdobramento, tarô, para a energia do carro? Se você estiver vendo esse vídeo no momento que ele foi postado, hoje é dia 23 de novembro, e eu vou lançar também as previsões para o mês de dezembro, tá bom? São 2 tipos de leitura, a completa e a resumida. Você pode me chamar também no link que está aqui embaixo. Só me chamar que a gente agenda, tá? No seu pessoal. Vamos lá? Onde nossos consulentes devem focar com a energia do carro e o 7 de copas. O que vai ajudar veio a energia do enforcado. Então, vamos ver aqui o complemento, o rei de copas. O que pode ser um obstáculo, o mundo e o 7 de ouros. Vocês perceberam que a gente tem bastante 7 aqui. O 7 que é a energia do carro, o 7 de copas que vem desdobrando a energia do carro e o 7 de ouros que vem desdobrando a energia do mundo para os obstáculos. Vamos entender. A carta do julgamento vem para a vida pessoal e vem o 5 de ouros. Legal. A carta da sacerdotisa para a vida financeira com o 7 de paus. Então, muitas cartas de 7. Eu vou explicar o significado do 7, tá bom? E os enamorados vêm com uma vida amorosa e o 4 de paus. Vamos começar aqui, então, a nossa previsão. A mesa está pronta. Vamos ver aqui quais são os direcionamentos para você que se conectou com o grupo dourado. Bom, primeira coisa que eu preciso explicar para vocês é essa energia 7777, né? Então, assim, gente, esse é um momento de movimentação. Se as coisas estavam paradas aí na sua vida, nos seus caminhos, nos últimos tempos, você estava sentindo uma estagnação, saiba que esse foi um momento que a espiritualidade ela usou, né, para que você pudesse entender a sua força e para que você pudesse também se equilibrar emocionalmente, porque muito provavelmente antes dessa parada, dessa estagnação, você deve ter passado por momentos muito difíceis. Então, vieram ali os momentos difíceis, você precisou de um momento de parada estratégica para você poder colocar as emoções no lugar e entrar em equilíbrio emocional ali novamente. Então, o 7, ele representa, primeiro, ele é um número ele é um número da perfeição espiritual, né? Então a gente tem essa primeira energia, que é a espiritualidade trabalhando de forma sincronizada aos seus desejos, ao seu propósito, ao seu destino. Então é a espiritualidade ali, ó, muito atenta, né, a você que está aí do outro lado, para que as coisas se movimentem de uma forma fluida, de uma forma a trazer benefícios para você. Tá? Tô até arrepiada aqui na nossa leitura. Uma outra coisa, né, também é que o 7, ele é um número que também começa a falar das escolhas,
das colheitas, então, e dessa movimentação, ou seja, houveram ali os momentos difíceis, você precisou de um tempo para se fortalecer, para se regenerar, para colocar as emoções no lugarzinho delas. E agora você vai começar a se movimentar e começar a fazer escolhas novamente, e também você vai começar a, como eu disse, fazer escolhas tanto naquilo que você quer construir, como na forma como você vai se relacionar. Então, de um modo geral, tá? Os próximos 7 dias você tomando a consciência de que é momento de se movimentar, de que você se sente fortalecido, você se sente animado, e isso é o universo, a espiritualidade te dando esse gás, porque esse tempo de descanso, né, de parada estratégica acaba. E aí, obviamente, hora de começar a trabalhar novamente, né? Então tem ali pequenas colheitas, né? Dos ciclos que finalizaram. Então não é que você vai acordar e vai estar tudo perfeito. Não é isso. Ainda tem coisas que você vai precisar lidar, mas você está fortalecido, você está animado, animada para resolver os pepinos, para botar aí esse carro para andar, que é a energia central que vem aqui para você. Então, a sua energia, o seu foco dos próximos 7 dias é justamente esse: voltar a movimentar a sua vida, começar a fazer escolhas. Mas esse 7 de copas também mostra um teste, vamos colocar assim. Por quê? Porque o 7 de copas, ele fala de todas as possibilidades que se abrem na sua vida. Não é que você acordou, saiu ali daquele momento de paradez, de estagnação, e o mundo acordou perfeito. Não. Né? O que acontece é que você está mais pronto, você está equilibrado para fazer escolhas. Então, esse 7 de copas é a espiritualidade, os oráculos falando assim para você: olha, vai aparecer coisa boa e coisa ruim. Só que agora você está pronto para falar: isso eu não quero e isso eu quero. Qual é o seu objetivo? Para onde você quer ir? Carro. Tá? Para onde você quer ir? Para onde você quer que o carro te leve? Tudo vai depender das suas escolhas. E você precisa saber. Lá no tempo das vacas magras, no tempo que você estava passando pelo deserto, né? O que você falava? Putz, essa escolha não foi legal. Nossa, aqui eu realmente né? Então agora é hora de você usar esses ensinamentos. Então a vida começa a andar, a vida começa a fluir, mas as alternativas, as opções vão se colocar na sua frente, muitas delas travestidas de ótimas opções, que na verdade não são, são ilusões, enganações, mas também tem coisa boa, tem coisa maravilhosa. Você que vai precisar fazer essas escolhas certas. A sua maturidade, esse tempo onde você esteve parada, serviu para você aprender o quê? Sobre aquilo que você passou. Também entrando na energia do número 9, do eremita, para esse último aí, né, esses últimos dias de 2025. Tá certo? Então, é levar esse carro para onde de fato
está os seus objetivos. Então, agora eu entendo porque veio, né, esse enforcado, porque o carro é movimento, o enforcado é estagnação. Opa, por quê? Porque é isso. Esse tempo de estagnação que você passou não foi negativo. Foi um tempo rei de copas para você aprender a colocar as suas emoções no lugar, a valorizar essas emoções também, né? Porque muitas vezes a gente desvaloriza, a gente não põe ali na balança, a gente não coloca como algo valoroso o que a gente está sentindo. A gente vai fazendo o que precisa ser feito e a gente não se toca sobre meu coração está falando o que para mim nesse momento. Então, é aquela coisa também de aprender a controlar as suas emoções. Esse tempo de parada ensinou e deveria, se não ensinou, ou então você precisa tomar essa consciência de que não dá para agir no grito, de que não dá para agir no momento da cabeça quente ou da paixão. A gente precisa parar, pensar e analisar. Né? Então, esse é o direcionamento. O que esse tempo te ensinou? O que esse tempo trouxe para você? É de uma aparente estagnação para quem, por exemplo, estivesse olhando, ou até mesmo para você. Será que você parou para pensar que você precisava desse tempo para você colocar a cabeça, o coração no lugar, as emoções, ficar no domínio das suas emoções? Será que você percebeu, né, que você estava passando por dificuldades e as suas emoções estavam te levando, talvez, para o buraco? Né? Então foi necessário esse stop, até para você poder voltar agora e analisar. E aí fazer escolhas melhores, tá? Saber separar o joio do trigo. O que pode ser um obstáculo nos próximos 7 dias para esse entendimento é a carta do mundo com 7 de ouros. É você ter dificuldade, né, de encerrar ciclos porque você acha que ainda não recebeu tudo aquilo que você tinha para receber dessa caminhada. Ou seja, passei dificuldade, passei estagnação, mas esse ciclo ainda me deve. E não, ele não te deve. Você já está energeticamente pronto para a próxima etapa. Hora de encerrar. Eu poderia dizer para vocês aqui, como é uma leitura coletiva, talvez não sirva para todo mundo, mas estes próximos 7 dias pode ser os dias de você já planejar o seu fechamento de ano, para você já começar o seu planejamento de janeiro. Não deixar de 2026, não deixar para depois o que todo mundo faz depois do Natal. Não, já ir para o Natal com isso aqui pronto. Eu sei o que eu quero para 2026. Eu já encerrei o meu 2025 e eu já sei o que eu quero. Porque você pode ter isso achando que ainda tem alguma coisa para colher. E o que eu entendo é que, assim, ainda que não tenha sido da forma como você planejou, é isso, está encerrado. Ou deveria ser a hora de você encerrar, pegar isso, né? Ainda talvez você encerre agora, tem ali umas moedas, umas coisas para resolver ou ainda para receber, mas não vai ser nada extraordinário, nada fora do que já está ali até previsto para você, sem grandes explosões, tá? Então, o 7 de ouros com a carta do mundo, né, nos obstáculos, pode dizer assim, uma dificuldade de encerrar, achando que ainda tem algo para receber. O que você tem para receber não vai ser extraordinário. Então, eu acho, né, aconselhamento aqui,
para quem se conectou, né, dando o meu adendo ali de intérprete dessa energia e das cartas, eu diria: olha, eu acho que o seu 2025 você já consegue projetar dezembro, fazer ali um planejamento de encerramento e já começar o seu plano de 2026 para que você não espere janeiro começar, aí voltar no ritmo para fazer isso. Talvez seja uma perda de tempo. Você ainda tem ali 37 dias, né, que você consegue fazer ali pelo menos uma projeção de 2026, tá? Na vida pessoal, é isso que eu disse para vocês. A gente tem o julgamento com o 5 de ouros, ou seja, é um entendimento que muitas vezes a gente acaba ficando no prejuízo mesmo, né? Nem sempre a gente vai ganhar. E tem uma coisa aqui de que você. De onde vem esse prejuízo? Vem de você ter se submetido, vem de você ter. De você ter precisado se colocar embaixo, né? A mesma coisa, submetido, se colocar embaixo, mas você ter se diminuído para caber. Eu entendo que a carta do julgamento, né, eu tenho dois entendimentos sobre a carta do julgamento. Se você é tarólogo e tiver um complemento, também coloca aí nos comentários, né? Aliás, todos vocês que chegaram até aqui, não esquece de se inscrever. Eu tenho a meta de bater 1000 seguidores. Eu queria bater em novembro, falta 43 pessoas. Me ajudem, tá bom? A carta do juízo, do julgamento, para mim, sempre foi uma carta que eu entendi que era uma carta onde você entendia que até então você se submeteu a uma situação, se diminuiu para caber, em resumo, e você entende agora que é hora de renascer, e você entende as suas potências, entende as suas qualidades, e você diz: chega, eu não vou mais me colocar abaixo de nada que não ser, porque eu tenho o meu merecimento, eu tenho o meu valor e eu não vou ficar abaixo disso. Então, dentro desse meu primeiro contexto, né, aqui fala assim, que você compreende também nos próximos 7 dias, a partir disso tudo que eu falei, né, dessa parada estratégica, de colocar as suas emoções no lugar, porque você passou, né, você vem de uma caminhada e é um momento de fechamento, onde talvez a colheita não tenha sido aquilo que você esperou, mas que você está pronto para ir para pôr esse carro na estrada, ir em direção ao novo e fazer escolhas melhores, né, a partir do momento que você entende o que você tinha que aprender. E aí você também compreende, né, que o que você consegue pôr na balança, o que vai com você nesse carro e o que fica, né? E na vida pessoal, é um momento onde você vai avaliar onde você se submeteu, em quais relações pessoais, ao você não ser você 100%, você levou prejuízo. E quando você compreende isso, você precisa entender que precisa desapegar. Então, olhar para as relações pessoais é como se você ouvisse, aí eu entro no meu segundo entendimento mais recente, né, depois que eu fiz um curso de tarô hermético, que é assim, é você ouvir as trombetas, o julgamento. O julgamento é o anjo Miguel tocando a trombeta para acordar os mortos e dizer: hora do arrebatamento. O que é o julgamento, né? É o apocalipse, a gente ser julgado segundo a Bíblia
e você ter uma nova vida, né? Então, é você entender que houve um prejuízo, mas você ouvir a trombeta e conectar a energia do carro. Opa, eu tive esse prejuízo, mas agora eu sei escolher. Então, eu escolho não me submeter. Eu escolho mudar a minha postura. E eu vou deixar para trás quem me trouxe prejuízo emocional, financeiro, o que quer que seja, espiritual. Então, as suas relações, elas precisarão ser analisadas também dentro desses próximos 7 dias. Pode ter uma variação, claro, mas é entender. Veja, eu tenho falado isso muito para vocês, né? Nosso sangue, até pernilongo tem. Só morder a gente, né? Então, a gente não precisa romper com todo mundo, mas a gente pode manter uma distância segura, onde a gente não tenha prejuízos. É dizer não, é ficar, é se proteger, é não deixar aquela pessoa acessar a sua vida, não saber dos seus planos. Não precisa matar a pessoa na sua vida. Não precisa. Tem coisas, tem relações que a gente não consegue cortar, mas a gente pode criar um plano estratégico para manter a gente em segurança. Então, esse julgamento com 5 de paus eu entendo que eu me diminuí para caber e eu sei o prejuízo que isso trouxe para mim. Não vai mais acontecer. Porque agora eu ouvi a trombeta, eu despertei e eu quero uma nova vida, carta do carro. Sei escolher, 7 de copas, o carro com 7. Eu sei para onde eu estou indo e eu sei quem me leva para frente, quem me puxa para trás. Que delícia de leitura, né? E na vida financeira é a mesma coisa. Gente, que leitura maravilhosa. Obrigada, espiritualidade. Eu tô toda arrepiada. Muito arrepiada, porque na vida financeira, o que a espiritualidade está dizendo? Boca fechada não entra mosca, meu amor. Ó, caladinho, calada vence, né? A sacerdotisa é você, primeiro, né? É aquela coisa do. A sacerdotisa, ela também está no domínio das emoções dela. Ela está no controle disso. Quando ela entra em ação, a ação dela é a não ação. Ela se cala porque ela está se avaliando. Ela está se estudando. E aí ela entende o valor dela, as vontades, ela se torna dona de si. E ao se tornar dona de si, ela tem poderes imensos. A sacerdotisa é a energia da sábia. Ela é a energia que estando aqui, ela também tem conexão com o divino. Ela está aqui, mas ela tem todas as emoções dentro dela. E a sabedoria dela faz com que ela se baste. Como isso entra no financeiro? Que é um momento de você dominar a sua vida financeira. Dominar os seus gastos, dominar os seus sonhos, estudar quais são as estratégias para que você alcance eles, saber o que você precisa melhorar para que o dinheiro comece a fluir, a sobrar. Onde que está o furo do seu navio? Onde
Como que você faz para alcançar os seus planos? Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa de um plano que eu tenho. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei tão mexida com aquela conversa que eu fui estudar. Ah, se eu fizer assim, assim. Não era viável, não era possível. Do jeito que eu tinha falado, feito ali a conta de padaria. Então, quando você não estuda os seus objetivos financeiros, no caso, que é o que a sacerdotisa está te pedindo, você escreve alguma coisa tipo: ah, quero comprar um carro. Mas quanto custa esse carro? Quanto você precisa dar de entrada? Você vai dar uma entrada e financiar? Vai financiar tudo? Você tem crédito? Quanto vão ficar as parcelas? Você tem como pagar essas parcelas? Você tem, já põe no cálculo IPVA, seguro, manutenção básica. Talvez no primeiro ano, dependendo de quanto você rode, ele não tenha grandes manutenções. Mas tem IPVA, tem licenciamento, tem seguro, né? Então, isso tudo precisa ser calculado. E aí, quando você vai muitas vezes para a planilha, você vê que, puxa, fui menina, fui iludida, não dá. Esse cálculo que eu fiz, eu tinha pensado em 2 anos com X valor, não chegava nem na metade. Opa, 3 anos com Y valor, opa, quase conseguimos. Né? Ah, mas e se eu colocar, sei lá, um valor e aí ficar sem carro, tipo, vender o carro e colocar isso na conta? Aí eu consigo. Então, sacrifícios. O que a espiritualidade está dizendo aqui para você é que você precisa voltar para você, aqui dentro, tirar as emoções, né, ou controlar, é melhor, controlar essas emoções e parar de fazer conta de padaria, de se iludir até. E colocar na planilha, estudar, ganhar conhecimento, autonomia. E aí você vai conseguir se sentir segura com as suas finanças. 7 de paus. Você precisa guardar, você precisa proteger o seu celeiro. Mas se não tiver nada no celeiro, não tem o que proteger. O celeiro não é onde os antigos e o pessoal que ainda mora em fazenda guarda, né, os mantimentos, né? A própria Bíblia também, né, o pessoal do Egito enchia os celeiros na época das vacas gordas, para quando viessem, né, as vacas magras, eles tivessem ali as reservas. Então, é época de você pensar em encher os seus celeiros. Não sabe como fazer? Vai estudar. Você precisa saber. Você pode pedir ajuda, mas é você, é sua responsabilidade. Você precisa se sentir pronta para isso. E esse conhecimento, esses planos, eles precisam estar guardados dentro do seu coração. Eles são seus. Não é para ficar falando igual uma boca de sacola por aí. Entende? Os próximos 7 dias é época de você entender o que eu tenho no meu celeiro hoje. Mas o que eu quero ter para os próximos X tempos, por exemplo? Eu tinha pensado 2 anos, mas eu vi que 2 anos não é possível. Que são 3 anos com sacrifício muito maior do que o que eu pensei. Mas me animou. Sabe por quê? Porque eu não fiquei na ilusão. Porque se chegasse os 2 anos e eu não conseguisse, eu ia ficar muito frustrada. Mas é porque eu não estudei a sacerdotisa.
Eu ia ter um pouquinho de coisa no celeiro? Ia, mas não tanto que eu queria. É possível quando você conhece, você busca o conhecimento, tem o planejamento e a disciplina. É isso que a sacerdotisa traz. E o desdobramento é que com isso você ganha segurança. E quando a gente tem segurança financeira, a gente vive em paz, né? A gente vive tranquilo de que se alguma coisa acontecer, a gente tem aquele lugar para correr. Ou que o nosso sonho, o carro, que a gente projetou lá na frente, ele tem dia para acontecer. Porque a gente fez escolhas não baseadas na ilusão, 7 de copas, mas baseadas no conhecimento, com a emoção no lugar, que é o rei de copas e a sacerdotisa. Que lindo, né? Deixa eu só arrumar aqui uma. Então, vocês precisam colocar isso na cabeça de vocês aí no financeiro nos próximos 7 dias. Na carta, na energia dos relacionamentos, eu vejo uma comemoração, né? Uma decisão sendo tomada. Para alguns que estão dentro de um relacionamento, estão esperando algum tipo de decisão, ou da pessoa que vocês se relacionam, ou vocês querem tomar uma decisão, eu vejo que vocês podem adiar essas decisões, querer adiar essas decisões para depois das festas, das comemorações, empurrar com a barriga aí, né, essa decisão para o ano que vem. Para outros de vocês que estão esperando, né, algum pedido aí de casamento e tal, Lua, vai acontecer se vocês estão namorando sério, tá? E vocês estão esperando esse convite, há grandes chances de acontecer durante as comemorações agora de final de ano. E se você está solteiro ou solteira, tá? Vocês podem conhecer alguém aí durante as comemorações, mas eu vejo que vocês vão ficar muito em dúvida se vale ou não a pena essa relação. E o que eu aconselho a vocês é que no momento que isso acontecer, vocês venham e façam uma leitura ali de amor, de crush, para desdobrar essa energia, né, dessa pessoa que vocês vão conhecer. Então, decisões serão tomadas, né, no sentido de quem tem uma relação, vou ser pedida em casamento? Pode sim ser pedida em casamento durante as festas de Natal, de Ano Novo, se tiver tudo bem, se tiver tudo aí já encaminhando para isso. Não está bem a minha relação, Lua. Eu tô pensando em terminar. Eu vejo que você não vai querer fazer isso antes do Natal. Deveria? Deveria, porque a espiritualidade está falando aqui, né, que você ainda cria alguma expectativa sobre isso, isso se torna um obstáculo. Mas eu vejo vocês empurrando com a barriga. E se você não tem ninguém, os enamorados com o 4 de paus pode falar de você conhecendo alguém aí durante as festas. Lua, pode ser, mas a previsão é para 7 dias. Alguma festa que você vai, alguma comemoração, happy hour, confraternização, tá? Mas eu vejo uma pessoa entrando. Mas em todos os casos, eu vejo dúvidas. Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Então, o 4 de paus, ele é uma carta que fala de você comemorando em público. Você lá na festa, com os amigos, com os colegas de trabalho, com os familiares, mas também,
tá? A história do 4 de paus é um descanso pré-batalha, né? Indo ali para a batalha. Então, início de uma nova fase, de um novo momento de conquista. Então, pode também significar uma trégua, aquele tempo entre um combate e outro, uma trégua. Principalmente quando há dúvidas do que fazer. Então, eu vou parar e vou respirar antes de tomar uma decisão, tá? Então, na dúvida, eu vou esperar. Eu vou esperar a festa acabar, as emoções baixarem ali, a poeira baixar para tomar uma decisão, tá bom? Lembrando, né, festas, elas acabam. O que você precisa lembrar é do dia a dia dessa relação, como vai ser no dia a dia, né? E no caso de você estar com dúvidas sobre vai me pedir namoro, não vai me pedir namoro, como é que eu preciso entender então essas cartas? Que assim, que você precisa sossegar, porque não depende de você essa decisão. Não é o outro que vai te pedir em casamento? Não há nada que você possa fazer. Aguarde que há energias boas para isso, tá bom? Então, agora a gente vai fazer aqui a primeira parte, que é o conselho, para a gente finalizar aqui essa leitura linda que vocês tiveram. Qual é, então, o conselho para o pessoal do grupo dourado, da Citrino? Conselho que a espiritualidade traz. Com o Telemann. Vou pegar 3 cartas. A primeira é a carta da casa. Segunda, a carta da torre. Rei de copas com o rei de copas. E, de novo, 7 de ouros. 7 de ouros aqui, 7 de ouros aqui. Caíram na mesma casa. Então, gente, olha só. O que a espiritualidade está dizendo aqui novamente, tá? E então vem confirmando agora com o baralho cigano, né? É que assim, a carta da casa, ela representa, né, uma nova fase. Né? De novo, eu tô arrepiada. Ela representa uma nova fase. Então, uma fase mais estruturada. E por quê? Porque você agora também está estruturado emocionalmente. Quem não está estruturado emocionalmente ferra com a vida inteira. Por isso é importante esse recado. A carta da torre, né, assim como também já estava dizendo lá nos seus obstáculos, ela traz a queda, né, o término, a finalização de uma situação que não tem fundamento, que não tem alicerce, como a carta da casa, para permanecer. Então, nesse momento, a gente precisa aceitar e se despedir e ir embora. Então, o que a carta da casa com a torre, o rei de copas com os 6 de espadas falam é que para você construir uma estrutura a partir do seu novo lugar, né, de maturidade emocional, você vai precisar, ainda que doa, se despedir de situações que são um empecilho, um gasto desnecessário de energia para manter-se em pé. Deixa cair, deixa ir. Hora de dizer tchau, porque o novo vem. E também reforçando os pássaros com os 7 de ouros. O que isso quer dizer?
Olha, algumas relações, elas não vão trazer para você o que você quer, ou elas não são aquilo que você quer. Então preste muita atenção se você não está, sabe, fazendo muita questão de coisas, de pessoas que vão te entregar o mínimo. O que eu percebo aqui nesse jogo é que você está num momento de você despertar para isso. Talvez você esteja muito na aba dos outros e você não está percebendo decepção atrás de decepção, ou você não está percebendo, talvez, não, pelo menos essa pessoa quer ser meu amigo. Não, amor, aqui é a turma do eu sozinho, a caravana do eu sozinho. É você e você mesmo. Porque este momento é hora de você descobrir o que você quer, o que você gosta, quais os seus planos, para onde você quer ir, como você quer estruturar a sua vida. Então, preste bastante atenção nisso. Inclusive relações familiares, inclusive. Tá bom? Pense em 3 perguntas que possam ser respondidas com um sim ou um não. E eu vou tirar aqui com o baralho cigano. Primeira pergunta, pense. Vamos lá? Carta dos ratos, responde que não, tá? Essa relação ou esta situação, aliás, né, que você trouxe aqui, pode estar te trazendo desgaste energético, desgaste emocional, roubos, perdas, né? Então, eu vejo aqui que isso tira seu foco, que não é bom para você, tá? Então, a resposta é não. Próxima. Vamos aqui, ó. Carta do urso. Aqui a carta do urso responde como um não, tá? Que isso pode ser algo que te desgaste muito, que traga aí muito peso para suas costas, ou já esteja, né, trazendo muito peso para suas costas. Quando se trata, se você perguntou de alguma pessoa, fala de uma pessoa que age muito por impulso, uma pessoa que geralmente é agressiva, pessoas imprevisíveis. Então, aqui fala de imprevistos, fala de excesso, né, de responsabilidades nas suas costas. Aqui é um não também, tá? Terceira pergunta. Carta das estrelas. Aqui responde como um sim, falando que a espiritualidade traz para você aqui não só um sim, mas também ela traz através desta situação cura, ela traz sucesso, ela traz conexão com a espiritualidade. Isso está no seu caminho, tá? Então responde como um sim. Bom, gente, este é o grupo de número 1. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da leitura. Se você gostou, deixa o seu like, comenta se fez sentido para você, coloca aí embaixo que você recebe todas as bênçãos aí que foram ditas, né? Que você também recebe os aconselhamentos da espiritualidade. Coloque em prática uma leitura muito linda como essa. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever também e me ajudar a bater a meta dos 1000 inscritos. Um beijo. Vamos lá. Grupo de número 2, que é o grupo aqui da Jaspe Vermelha. Grupo de número 2. Eu acho que essa não vai ficar paradinha aqui, não. Vou por aqui embaixo mesmo. Eu coloquei essa câmera um pouco mais pertinho para poder falar com vocês aqui. Eu vou subindo as cartas. Quero que vocês do grupo de número 2 me contem aqui nos comentários se vocês gostaram desse formato,
Eu gosto porque a gente fica mais perto, porque mesmo quando toda a mesa aparece, vocês acabam não vendo as cartas. Então, eu cheguei mais pertinho para ver se vocês, para a gente conversar mesmo mais de pertinho. Me diz aí se você gostou, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe com um coleguinha, comente aqui embaixo, tudo isso me ajuda demais a divulgar o canal. Eu tô com a minha meta de 1.000 inscritos, me ajuda, que eu quero bater isso. Aí eu queria em novembro, será que a gente consegue? 43 inscritos até o dia 30 de novembro? Seria aí maravilhoso, então me ajudem, tá bom? Vamos lá, vamos montar aqui a nossa mesa com os arcanos maiores do tarô e depois o desdobramento de todas as energias com os arcanos menores do tarô, tá bom? Aí a gente vai trazer o aconselhamento com o baralho cigano e as 3 perguntas diretas que possam ser respondidas com um sim ou um não no final, para vocês elaborarem aí na cabeça e no coração de vocês, tá bom? Bora lá! Os nossos consulentes que se conectaram com o grupo vermelho, a Jaspe Vermelha. Vamos trazer os direcionamentos, vamos montar a mesa para os próximos 7 dias. A primeira energia é onde você deve focar as suas energias nos próximos 7 dias. Vamos ver. O Hierofante. O Hierofante. O que vai auxiliar no desafio do Hierofante? Olha, o carro. O carro. O que pode ser um obstáculo? O louco. O louco. Interessantíssimo. Vida pessoal. O mundo. Vida financeira. A temperança. E vida amorosa. A estrela. A estrela. Conselhos virão com o baralho cigano, tá? Agora vamos pegar os complementos aqui para cada uma das energias. Eu vou subindo para mostrar para vocês, tá? Conforme eu for interpretando. Os nossos consulentes que se conectaram com a Jaspe Vermelha. Quais são as direções, os aconselhamentos, tarô, para os próximos 7 dias? Complementando a energia do Hierofante, para onde vocês devem focar com os arcanos menores. O 6 de espadas. Todo sentido, gente. A carta do carro, para o complemento, aquilo que vai dar ajuda. O 9 de paus. Tá. O louco como um obstáculo. Qual é o complemento? Esse aqui é o Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas. Carta do mundo para a vida pessoal. Desculpa, gente, aqui é o Pajem de Copas, tá? Aqui é o Cavaleiro de Copas. Aliás, o Cavaleiro de Paus. Então, é o mundo com o Cavaleiro de Paus, o louco com o Pajem de Copas. Financeiro, carta da temperança, com o As de Ouros. Ó, puxãozinho de orelha. E a carta das estrelas com o emocional, relacionamentos, 2 de ouros. 2 de ouros. Prontinho, estamos com a nossa mesa montada. Vou começar aqui. Então, as interpretações. Não esquece de curtir, de comentar. Se você quiser uma leitura somente na sua energia, me chama. Todos os meus contatos e as minhas outras redes sociais estão aqui embaixo. Eu estou como @taroevolua em todas elas, tá bom? Tarô com T no final. Bom, onde você deve focar as suas energias, nós temos aqui
o Hierofante com o 6 de espadas. É um momento de você se concentrar, de você estudar, de você se conectar. Veja, não é ninguém que vai dizer para você o que você deve fazer. Se você deve ficar, se você deve ir, se é momento de permanecer e insistir mais um pouquinho, ou se é melhor você partir. Porque quando a gente terceiriza uma decisão que tem que ser tomada por nós, a gente procura pessoas que vão dizer aquilo que a gente quer ouvir. E às vezes, o que a gente quer ouvir é o que mantém a gente dentro de um lugar que é conhecido por nós. Não necessariamente uma zona de conforto, mas um lugar que a gente já tem ali, a gente sabe onde está pisando. E nem sempre esse é onde a gente está pisando é o lugar melhor para a gente. Então eu sinto aqui, né, que os próximos 7 dias serão dias onde você vai precisar reunir, né, toda a sua sabedoria, a sua fé, a sua expertise para tomar coragem, para se deslocar, para entender que não adianta mais você ficar colocando calço em uma estrutura que já está ruída. Então é tipo, eu tiro a mão, né? Eu acredito na minha intuição, na minha conexão com o meu sagrado, eu acredito no meu conhecimento, porque o Hierofante, ele vem como uma representação de Deus na Terra, como se fosse um intermediário, né? O Papa. Então, ele é um intermediário, é um homem separado por Deus para representar, né, Deus na Terra. Ele tem essa sabedoria, ele passa isso para as pessoas, né? Mas ele também representa tradições, ele representa costumes, muitas vezes que a gente tem medo de quebrar e muitas vezes essa influência ela acontece no meio que a gente vive, né, dentro da nossa casa, dentro das nossas amizades, e a gente acaba forçando fazer algo que a gente não quer mais fazer para a gente se manter dentro deste meio social. A gente tem medo de ser excluído, a gente tem medo de ser retirado por ser rebelde, por não seguir as regras. Só que o 6 de espadas fala que você já tem um entendimento de que não está funcionando, né? E também no baralho cigano, o 6 de espadas representa a torre, que fala dessa espiritualidade tirando da sua vida aquilo que não faz mais sentido, não tem mais alicerce. Mas tem gente, já viu casa caindo, quando um muro está caindo? As pessoas vão colocando aquelas madeiras para segurar um muro. Se tirar a madeira, o muro cai. É o que você está fazendo, você está segurando com unhas e dentes esse muro, mas você sabe que ele vai cair. Porque você está ali e esse Papa pode representar isso, ou por uma imposição social, ou porque você está procurando gente para dizer para você o que é certo ou errado, sendo que você já sabe o que é certo. O Papa também vem para nos lembrar, né, de que a gente não precisa de intermediários. Nós temos total licença para nos conectarmos ao nosso eu superior, Deus,
o universo, o eu superior, seja lá o que você chamar. Você pode fazer isso. Ninguém precisa fazer isso por você. Então, em resumo, né, a sua energia dos próximos 7 dias é entender que ninguém precisa dizer para você o que precisa ser feito. E ninguém precisa dizer para você o que é certo ou o que é errado. Você já sabe o que está destruído, o que está falido, o que precisa ser tirado. E esse é o momento de você ir embora, ainda que doa. E olha que interessante o baralho, assim, os oráculos, tarô, baralho cigano, eles fazem tanto sentido, né? Que eu fico assim felizona quando, né? Então, assim, o que vem como auxílio para você é a carta do carro com o 9 de paus. A carta do carro com o 9 de paus fala assim para você: vai com medo mesmo. Tá doendo ainda? Eu sei que é difícil ir embora. Olha esse pé sendo furado, machucado pelas espadas. É difícil ir embora, mas vai com medo mesmo. O 9 de paus é você olhando para frente, sabendo, né, que você tem que subir ali porque o incêndio tá pegando fogo, mas você ainda tá olhando para baixo, talvez querendo salvar algo. E o carro fala: a vida é movimento, a vida é ir para frente. Então, mesmo que você esteja com medo, você tem que ir. É hora de se movimentar. É hora de ir para o novo, de criar essa estratégia, né? Porque o 9 de paus também representa a raposa. É hora de observar muito bem e perceber: eu tô com medo, mas eu preciso ir. Eu preciso tomar uma atitude, né? Ainda que eu esteja em frangalhos, porque o 6 de espadas com 9 de paus é que você está em frangalhos. Mas você ainda que quebre as regras, ainda que você precise realmente tomar a frente. E o que vem como obstáculo é o louco com o cavaleiro de copas. Perceba uma coisa: o hierofante com os 6 de espadas e a carta do carro com o 9 de espadas, tudo está acontecendo dentro de uma estratégia. O Papa tem sabedoria, ele estuda a situação para saber a hora de sair. O carro, ele tem o movimento, mas ele só vai chegar no destino se tiver um bom cocheiro, um bom coach, né? Que é aquele que guia os cavalos. Então você precisa, ainda que esteja com medo, que esteja sangrando, como é que eu vou sair daqui causando o menor prejuízo possível para mim e para quem fica ou para o que fica? O louco com o pajem de copas é como se você tivesse sendo irresponsável emocionalmente. O obstáculo é você achar assim: ah, mas eu vou magoar essa pessoa? Será que vão pensar hierofante com louco? Será que vão pensar que eu sou irresponsável, inconsequente, que eu tô vivendo uma paixão, que é uma loucura? Então, o obstáculo é você achar que a decisão que precisa ser tomada não está sendo tomada porque não tem mais como salvá-la, e sim porque você está sendo arrebatado ou arrebatada por uma paixão. E a gente sabe, aqui por essas 4 energias, né? Tanto a que você deve focar como a que vai te dar suporte, é que não tem mais salvação.
né? Então, talvez o que você precise para que você se sinta melhor, né, nessa despedida, é melhorar os seus argumentos. Porque o Hierofante, eu lembro que eu tinha essa primeira interpretação e ela faz sentido agora para vocês, que é assim, quando a gente vai quebrar um conceito, quando a gente vai sair fora da caixinha, quando a gente vai, quando a gente toma a decisão de mudar algo que as pessoas acham que isso é uma loucura fazer, a gente precisa estudar muito bem, estar muito bem equipada com argumentos, com considerações, se faz sentido para você dar satisfação, para que através da segurança que você tem do seu projeto, da sua decisão, o outro fale assim: eu acho que ela é doida, mas tá bom, ela tá certa de que é isso que ela deve fazer, então vá, tá? Eu percebo que você vai ter essa preocupação do que vão pensar de você. Um obstáculo também pode ser, né, isso, as pessoas tentarem te convencer, porque o louco também tem isso, esse cachorrinho que fica ali, né, mordendo a perninha do louco, representa, né, as pessoas tentando fazer a gente ficar, puxar a gente para trás. Você é louca, não vai, tá apaixonada, isso vai passar, espera passar essa paixão. Isso é fogo de palha. Cuidado, vamos falar assim para você. Mas na sua cabeça, né, é hora de seguir em frente. Na vida amorosa, na vida pessoal, né, a carta do mundo, ela vem falando sobre esse término de ciclo mesmo, né? Términos de ciclo e também um cavaleiro de paus inspirado a começar de novo aí uma caminhada, uma história, tá? Então, eu vejo também recomeços. O que isso daí significa, Lua? Eu vejo assim, que você também consegue perceber, que tem gente é, que, como eu estava falando no grupo de número 1, não é que você tem que cortar da sua vida, mas você tem que deixar de dar ouvidos, porque ninguém está vivendo o que você viveu, né? Então não é o padre, não é o pastor, não são as pessoas que estão fora. Quem sabe da situação é você. Muitas vezes esses conselhos, eles vêm para deixar a gente com mais medo, para travar a gente. E a gente precisa tomar cuidado, porque existe, né, um plano social, né, já existe uma roupa feita ali para a gente vestir, né, que cabe dentro de um aceite social, mas não te serve. Então precisa tomar cuidado com isso. É você entender que muitas vezes, para você ir para esse novo, você vai precisar encerrar algumas relações, deixar algumas coisas para trás. E não quer dizer que sejam ruins, quer dizer que não servem para esse novo momento, tá? Na vida financeira, eu vejo assim: existe um projeto novo, um momento de dar início a um projeto estruturado, tá? Uma coisa que começa hoje, mas você tem uma visão de longo prazo, mas agora é hora da semente. Só que antes desta semente existe a temperança, que é essa necessidade de organizar, né? Então, aqui também, tirar a emoção das questões financeiras. Precisa tirar a emoção. Tirar o pezinho ali da emoção. Dinheiro
e emoção não combinam. Não nesse momento, pelo menos. Então, onde eu estou gastando meu dinheiro, como eu estou vivendo a minha vida, o que precisa ser cortado, qual é esse plano que eu preciso começar hoje? Ah, eu quero comprar uma casa. Tá bom, mas antes eu estou devendo no cartão, eu estou com um custo de vida muito alto, eu preciso organizar as minhas contas, eu não sei quanto eu gasto, eu não sei quanto eu ganho, tá tudo bagunçado, PJ com pessoa física, vamos fazer essa separação, vamos criar uma regra, organização. Os próximos 7 dias é se organizar para que você possa começar esse novo projeto. Não adianta guardar dinheiro se você está devendo no banco juros a 15%, sei lá, 10% ao mês. Não sei quanto é os juros do cheque especial, do cartão de crédito. Então, primeiro, equilíbrio e organização, para que você possa entrar no fluxo do novo projeto. Os próximos 7 dias, olhar para isso. Planilhar, colocar metas. É sua função fazer isso, tá? E nos relacionamentos, aqui eu vejo, assim, conexão, eu vejo sucesso, mas eu vejo também uma necessidade de conversar, tá? O 2 de ouros fala sobre alguém que está sobrecarregado dentro dessa relação. Veja, a estrela fala de conexão, de sucesso na relação, de vocês realmente terem caminhos. Pode falar de um certo distanciamento, de saudade e tudo mais, e tá difícil para administrar, ou pode também dizer sobre uma necessidade de vocês estarem mais conectados no sentido de ser bom para os dois. Quando só uma pessoa faz o que 2 pessoas deveriam estar fazendo, essa conexão, esse sucesso vira um descompasso. Então precisa rever. Você que tem alguém, nos próximos 7 dias, olhar para essa relação e falar: por que eu estou cansada? Será que só eu estou fazendo para acontecer? Será que só eu estou tentando manter os pratos equilibrados? Também é uma questão de autoavaliação, né? Eu gosto, mas será que só eu estou trabalhando para isso dar certo? Eu vejo que não é o caso de um término, mas é um caso de uma conversa, para pôr os pingos nos is. Tá? Se você está se conectando, conhecendo alguém, tá? Essa pessoa e você tem energias para dar certo, mas pode ser que exista sobrecargas no trabalho, na vida pessoal, decisões que precisam ser tomadas, que torne a coisa mais lenta de acontecer, justamente porque está todo mundo aí equilibrando os pratos, principalmente neste final de ano, o que não quer dizer que não vai dar certo. Se vocês aí se entrarem numa dança onde todo mundo está indo para o mesmo lado, ainda que seja ali um desafio, pode dar muito certo, tá bom? E se você estiver sozinho, pode ser que você conheça alguém, tá? Mas eu vejo que essa pessoa e você vão estar distantes, tá? E aí, isso pode tornar a coisa um pouco mais difícil de engatar, mas não quer dizer que não vai engatar, tá bom? Os próximos 7 dias, aplicativo, alguém que entra no seu Insta e dá um like ali, aí você começa a conversar, mas vocês não vão estar próximos fisicamente, ok? Junto com o término, agora a gente vai de baralho cigano para o aconselhamento, 3 cartas, e depois o sim ou não. Então já vai pensando aí na pergunta que você quer fazer
para o baralho cigano. Conselho para os nossos consulentes, para fechar a energia. A carta do relógio fala de uma necessidade aí, né, de espera, de um tempo de espera, mas que vem aí um convite, um reconhecimento. Olha, se você está esperando algum tipo de proposta, de convite, de reconhecimento, vai acontecer, tá? Tem caminhos muito positivos, inclusive para ser algo de bastante sucesso, mas eu não vejo acontecendo agora. Tem uma certa espera aqui, tá, para acontecer. Para algumas pessoas vai ser um pouco mais de 7 dias, tá? Para outras pessoas, vocês vão esperar para o início até dia 10, mais ou menos, do ano que vem. Então, algumas pessoas acontecem dia 7, em 7 dias ou um pouquinho mais, tá bom? Outras pessoas lá para o dia 10, até dia 10 de janeiro. Ok, meus amores? Então, o aconselhamento é que vocês aguardem, que vai vir o reconhecimento, vai ser muito bom, tá? Financeiramente, se for o caso, se for um pedido de namoro, vai acontecer também, mas precisa de um pouco de tempo, tá certo? Então, vamos lá. Pensem aí em 3 perguntas, eu vou tirando aqui e respondendo para vocês, tá bom? Primeira pergunta. Aqui a carta do cachorro responde como sim, tá? Ou a espiritualidade, ou a pessoa que você trouxe, falando, né, de alguém de confiança, de algo aí super positivo, que você pode contar com a ajuda de alguém, ou com a parceria fiel de alguém, tá? Então aqui é um super sim para vocês. A segunda pergunta. Carta do homem. Deixa eu pegar mais um complemento. Com a carta dos caminhos. Olha, eu vejo aqui, tá? Que com racionalidade e fazendo as escolhas certas, a gente tem também uma rainha de ouros falando que planejamento é fundamental, tá? Mas que tem grandes chances de acontecer sim, tá? Mas aqui, ó, planejamento é racional, é organizar, planejar, focar, fazer as escolhas certas, sim, é um grande sim, tá bom? Vamos lá? Carta da casa, responde como um sim também, tá? Aqui tá falando sobre um momento de estruturação, falando de uma nova fase, falando de um tempo onde, se você manter as suas emoções no lugar, você vai conseguir tudo o que você deseja e que isso vai ser assim fixo, né? Estruturado, não é algo passageiro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Essa é a previsão para os próximos 7 dias. Comenta, deixa seu like, me ajuda a alcançar meus 1000 seguidores. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.